TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Olá, boa tarde. Hoje no Boa Tarde Mundo você vai ver: Parlamento português aprova endurecimento da política migratória que afeta os brasileiros. Ministro Dias Toffoli anula condenações de Alberto Youssef na Lava Jato e cita conluio de Moro com a acusação. ONG leva crianças da favela do Turano para avistar baleias no Rio de Janeiro. Pix é investigado em processo pedido por Donald Trump por configurar possível prática desleal. Você vai ver por que a 25 de março entrou na mira de investigação de Donald Trump após o anúncio do tarifaço. Vice-presidente Geraldo Alckmin alerta que tarifas de Trump podem encarecer os produtos nos Estados Unidos. E também você vai ver: será que o Bolsonaro vai fugir do Brasil após a condenação do Supremo Tribunal Federal? Veja a fala dele. O Boa Tarde Mundo já está no ar a partir de agora. Para começar o Boa Tarde Mundo desta quinta-feira, eu conto agora para você que o Parlamento de Portugal aprovou um novo endurecimento da política migratória. A mudança afeta os brasileiros que representam a maior comunidade estrangeira no país. O Parlamento português aprovou nesta quarta-feira um endurecimento da política de imigração, graças aos votos da coalizão governamental de direita e extrema-direita. Os brasileiros, que constituem o maior grupo de imigrantes, vão deixar de se beneficiar de uma regra que lhes permitia regularizar a sua situação após chegar a Portugal. Os deputados que apoiam o governo minoritário do primeiro-ministro Luís Montenegro votaram, juntamente com representantes do partido de extrema-direita Chega, a favor de um endurecimento da política de imigração. Com as novas regras, os vistos para as buscas de emprego vão ser concedidos apenas a imigrantes altamente qualificados e as condições para o reagrupamento familiar vão ser mais rigorosas. O Parlamento aprovou ainda a criação de uma nova unidade na política nacional para combater a imigração irregular e organizar a expulsão de imigrantes sem documentos. Mas a terceira parte do pacote legislativo do governo sobre este assunto, que visa restringir as condições de acesso à cidadania portuguesa, será objeto de negociações parlamentares devido a dúvidas sobre a legalidade de algumas das suas disposições. O governo de Montenegro, que tomou posse em março de 2024, adotou logo em seguida uma primeira medida com o objetivo de restringir as regras de residência em Portugal, que estavam entre as mais liberais da Europa. No final de 2024, o país tinha mais de 1,5 milhão de estrangeiros, ou 15% da população, 4 vezes mais do que em 2017. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, advertiu que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem encarecer o custo de vida no país americano. Acompanhe a reportagem. O governo federal se reuniu nesta terça-feira com setores da indústria e do agronegócio para discutir a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos passa por uma crise diplomática por causa dessas tarifas aduaneiras, que, segundo o presidente americano Donald Trump, são uma resposta ao que ele chama de uma caça às bruxas da justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e as decisões do Supremo Tribunal Federal contra redes sociais americanas. A sobretaxa, que entra em vigor em 1º de agosto, repercute também nos Estados Unidos, podendo encarecer produtos, afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós vamos nos empenhar para reverter essas alíquotas, essa tarifa, que é muito injusta com o Brasil, mas é também negativa para os Estados Unidos. Nós queremos resolver o problema
e o mais rápido possível. Se houver necessidade de mais prazo, vamos trabalhar nesse sentido. Fabricantes de máquinas, produtores de aço, pecuaristas, cafeicultores, produtores de laranja e outros produtos agrícolas estão entre os setores exportadores mais afetados. O que temos aqui é um verdadeiro perde-perde. E não faz sentido de forma nenhuma, nem econômica, nem social, nem geopolítica, nem política, um perde-perde. Nós temos absoluta confiança que os mais de 200 anos de boas relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos da América, em que são os maiores investidores diretos estrangeiros no Brasil, não vai se romper dessa maneira. Pelo contrário, vamos chegar a um entendimento. O presidente Lula determinou a criação de um comitê interministerial para debater os próximos passos do governo na crise com os Estados Unidos. Lula já advertiu que o Brasil pode agir de forma recíproca contra os Estados Unidos, em um claro desafio a Trump, que alertou que, caso isso ocorra, o percentual das tarifas aumentará. Os Estados Unidos são o terceiro parceiro comercial do país, atrás da China e da União Europeia. Dando completamente de assunto agora, para falar para você, vou ler aqui, tá? Abre aspas. Antes eu estava com muito medo de voar em cima de mim e me engolir, mas agora que eu vi como tão perto, aí eu perdi um pouco medo. Fecha aspas. O relato que você ouviu é da Sofia, de 10 anos, que mostra um pouco do sentimento das crianças da favela do Turano que puderam participar de uma atividade de avistamento de baleias no Rio de Janeiro, promovida pela ONG Favela Radical. O sol começava a colorir o céu do Rio de Janeiro quando o barco saiu do quadrado da Urca, zona sul da cidade maravilhosa. Parte da tripulação era formada por crianças da favela do Turano, na Tijuca, zona norte carioca, em uma missão muito especial, avistar baleias. Mas é muito mais especial quando a gente encontra crianças durante a expedição, porque elas são mais sensíveis ao conhecimento que está sendo levado, né? Aquele conhecimento que está sendo trocado ali. A excursão foi promovida pela ONG Favela Radical, fundada por Jeff Quirino. Temos o propósito e foco nos esportes de ação como ferramentas de transformação social. Hoje, como parte do nosso trabalho em rede dentro de um ecossistema de parcerias, nós pela primeira vez trouxemos alunos do nosso projeto e consequentemente da favela, lá do Turano, para fazer o passeio de avistamento de baleias. Depois de muita espera e ansiedade, o momento chegou. As baleias puderam ser vistas na altura das Ilhas Cagarras. Antes eu tava com muito medo dela voar em cima de mim e me engolir. Mas agora que eu vi, como não pode chegar tão perto, aí eu perdi um pouco do medo, mas ainda tenho um pouquinho de medo de chegar muito perto. Segundo a ONG Amigos da Jubarte, a passagem dos animais pelo Rio de Janeiro acontece todos os anos entre os meses de maio e novembro. Milhares desses cetáceos se aproximam da costa brasileira em seu trajeto da Antártida, onde se alimentam, até as águas quentes do estado da Bahia, onde se reproduzem. Que bela atitude, hein? O ex-presidente Jair Bolsonaro reafirma que não pensa em deixar o Brasil, mesmo diante das investigações e do pedido de condenação feito pela Procuradoria-Geral da República. Aos 70 anos de idade e com problemas de saúde, ele afirma que enfrentará todo o processo até o fim. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, declarou que não pretende deixar o Brasil para evitar eventuais condenações no Supremo Tribunal Federal, o STF. Fique nesse vídeo e confira mais informações sobre esse assunto. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para que mais amigos saibam do cenário político nacional. Aos 70 anos e enfrentando problemas de saúde, incluindo uma 7ª cirurgia decorrente da facada sofrida em 18, Bolsonaro justificou sua adesão, afirmando, abre aspas,
Estou com 70 anos de idade, cheio de problemas de saúde, como vou para outro país, fecha aspas. Questionado sobre a possibilidade de prisão, ele afirmou que tudo pode acontecer, mas reforçou que não se considera um criminoso e pretende comprovar isso até o fim do processo. Segundo o ex-presidente, a intenção não seria apenas prendê-lo, mas eliminá-lo, classificando como perseguição política as acusações que enfrenta. As declarações coincidem com um pedido de condenação feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, contra Bolsonaro e 7 aliados, apontados como núcleo crucial de um suposto plano para o golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-presidente de liderar as articulações golpistas, destacando que a ruptura democrática não ocorreu graças à fidelidade, entre aspas, das Forças Armadas. Bolsonaro rebateu as acusações, afirmando que estava nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro e negando qualquer tentativa de golpe. Ele questionou a ausência de armas apreendidas durante os eventos daquele dia e destacou que golpes requerem apoio popular e político, o que, segundo ele, não existiu. O ex-presidente ainda criticou a Polícia Federal, acusando-a de negligência ao investigar o atentado sofrido em 2018, e criticou decisões judiciais que teriam tirado seu mandato e tentado impedir sua candidatura. Com apoio significativo nas pesquisas eleitorais, Bolsonaro mantém discurso de resistência, classificando as acusações como uma tentativa de impedir seu retorno ao poder. Bora para o intervalo rápido e depois dessa pausa rápida você vai ver. Toffoli anula condenações de Alberto Youssef na Lava Jato e cita conluio de Moro com a acusação. E também veja por que a rua 25 de março entrou na mira de investigação de Trump após o anúncio do tarifaço. O intervalo é rápido, a gente volta já. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial, às 21 horas da noite. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, há 3 anos a verdade em primeiro lugar. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. Estamos de volta com o BTM desta quinta-feira, 17 de julho. Seja bem-vindo você que chega agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou todas as determinações do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Segundo Toffoli, Youssef foi alvo de um conluio entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, além de Moro.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou nesta terça-feira, dia 15 de julho, todas as determinações do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Segundo Toffoli, Youssef foi alvo de um conluio entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e Moro. O ministro argumenta que o processo contra o doleiro tinha, abre aspas, cartas marcadas, fecha aspas, e as decisões foram tomadas a partir de um objetivo para garantir a condenação dos investigados. Para Toffoli, houve proximidade entre o juiz e os acusadores na articulação de estratégias e medidas contra Youssef, prejudicando seu direito a um julgamento imparcial. Como exemplo, o ministro cita a gravação clandestina de conversas de Youssef dentro da cela da PF em 2014. Os áudios captados teriam servido para pressionar o doleiro a aderir a uma delação e incriminar alvos políticos previamente definidos pela força-tarefa, argumentou a defesa. A anulação não invalida o acordo de delação premiada firmado por Youssef, ressaltou Toffoli. Youssef foi condenado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em março de 2014. Desde 2017, ele cumpre pena em regime aberto. O ministro Dias Toffoli tem sido relator de diversos processos da Lava Jato no STF e recentemente anulou outras ações relacionadas à operação. Revolução na economia brasileira, com vários países buscando por mais informações sobre a ferramenta. O Pix, sistema de transferência em tempo real, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, está sendo questionado em um processo aberto do governo dos Estados Unidos. A gente vai falar ao vivo com o João Pedro Coutinho. Boa tarde, João. Quais são as informações? Pois é, olá Caio, olá vocês que estão acompanhando o nosso Boa Tarde Mundo. Uma das maiores inovações financeiras do Brasil nos últimos anos, o Pix, está agora sobre os holofotes internacionais, envolvendo uma investigação aberta pelo governo dos Estados Unidos. O processo foi anunciado pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, a pedido do presidente Donald Trump. Embora o documento não mencione diretamente o nome do Pix, ele critica as práticas do governo brasileiro no setor de pagamentos eletrônicos, citando favorecimento a serviços desenvolvidos pelos órgãos estatais. A suspeita é de que o sucesso do Pix tenha afetado a competitividade de empresas americanas, como Visa, Mastercard e outras bandeiras tradicionais que dominam o mercado de cartões. O documento afirma que o Brasil parece favorecer seus próprios serviços de pagamento, o que poderia configurar uma prática desleal de comércio. O Banco Central ainda não comentou oficialmente a investigação, mas o setor financeiro observa com atenção a movimentação, Caio, norte-americana. Especialistas apontam que a popularização do Pix, sua gratuidade e novas funções, com pagamentos por aproximação e o recém-lançado Pix automático, pressionam modelos tradicionais, inclusive nos Estados Unidos, onde o FitNow, o sistema equivalente, ainda cobra taxas e tem adesão limitada. Desde sua criação, o Pix bateu recordes. Em 2024, movimentou 26 trilhões em transações, crescimento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Foram mais de 63 bilhões de operações, marcando a presença em todo o país, inclusive comerciantes informais e motores de regiões remotas. Apesar da polêmica, o Banco Central brasileiro segue desenvolvendo novas funções para o sistema. O Pix parcelado, chamado de Pix garantido, já está em testes, e no horizonte o Pix internacional busca conectar pagamentos em tempo real entre países. Enquanto o sistema ganha destaque como ferramenta de inclusão financeira e revoluciona a forma como os brasileiros lidam com o dinheiro, a pressão política e econômica internacional pode apresentar um novo desafio para o Pix, agora também no centro de um embate diplomático. Essas são as informações. Eu volto com você no estúdio, Caio Teles. Obrigado pelas informações, João. Então, boa tarde. Seguimos com mais informações. Olha, o maior centro de comércio popular no Brasil e na América Latina, a 25 de março, localizada no centro de São Paulo, entrou na mira do presidente americano Donald Trump por conta da venda de produtos falsificados e de falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual. A reportagem que você vai acompanhar é de Elisiane e Victória. Por que a Rua 25 de Março entrou na mira de investigação de Trump?
após o anúncio do tarifaço. O maior centro de comércio popular no Brasil e na América Latina, a 25 de março, localizada no centro de São Paulo, entrou na mira do presidente americano Donald Trump. Mas afinal, qual é o principal motivo para Trump colocar em sua mira a 25 de março? É por conta da venda de produtos falsificados, da falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Na terça-feira, dia 15, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, sigla em inglês, o STR, anunciou a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil por ordem do republicano. Trump já havia sinalizado o início da investigação, na mesma carta em que anunciou a tarifa de 50% sobre exportações brasileiras, em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, por tentativa de golpe de Estado. No documento divulgado pelo governo americano, a região da Rua 25 de Março é apontada como um dos maiores mercados de produtos falsificados do mundo, permanecendo assim há décadas, apesar de sucessivas operações policiais. E essas foram as informações de Elis do Boa Tarde Mundo. Obrigado, Elisane, pela reportagem. E agora eu vou vendo aqui para o canto, porque a gente vai ver agora os destaques do esporte com ele, Eduardo Pires. Que satisfação ter você aqui no Boa Tarde Mundo, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Satisfação é toda minha, Caio Teles. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer a partir de agora fazer os quadros de esportes também nos nossos telejornais e hoje aqui no Boa Tarde Mundo. Vamos que vamos às notícias dessa quinta-feira. O Fortaleza fechou com o técnico Renato Paiva, ex-Botafogo, para a vaga de Juan Pablo Vojvoda. A informação é do site GE. Renato Paiva comandou o Botafogo em 23 jogos, com 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, cerca de 56% de aproveitamento. O clube carioca conseguiu vencer o PSG por 1-0 em vitória marcante na fase de grupos da Copa de Clubes. Porém, a derrota e principalmente a atuação contra o Palmeiras nas oitavas de final foram a gota d'água para John Textor. A Juventus realizou uma sondagem pelo atacante Marcus Rashford. O jogador pertence ao Manchester United e também está na mira do Barcelona. Rashford, inclusive, já recusou uma proposta da Arábia Saudita, à espera do clube catalão. O atacante de 27 anos estava no Aston Villa, onde disputou 17 jogos, marcou 4 gols e deu 5 assistências. O Juventude anunciou a contratação do ponta Gabriel Veron, de 22 anos. O jogador pertence ao Porto e chega ao clube gaúcho por empréstimo. O atacante começou a sua carreira no Palmeiras lá no ano de 2020, marcando 9 gols em 37 jogos disputados. Depois, passou por Porto, Cruzeiro e Santos. No clube paulista, ele disputou 9 jogos e não conseguiu balançar as redes. O América Mineiro anunciou a contratação do ponta uruguaio Facundo Labandeira, ex-Vila. O jogador de 29 anos assinou um contrato válido por até 1 ano, até junho de 2026. Labandeira passou por Nacional do Uruguai, Danúbio e Defensor lá no Uruguai, e desde 2022 ele só atuou em clubes brasileiros, Sport, CRB e o nosso Vila. No ano passado, Facundo Labandeira disputou 19 jogos pelo Vila Nova e marcou 2 gols. O Botafogo avançou nas negociações e ficou perto de contratar o atacante português Gonçalo Borges do Porto. O clube carioca já chegou a um acordo com a diretoria portuguesa. Falta agora se acertar com o staff do jogador de 24 anos. A informação é do site GE. Gonçalo Borges começou a carreira de profissional no próprio Porto. O jogador costuma atuar na ponta direita, mas também, minha gente, pode jogar na esquerda. Na temporada passada ele marcou 2 gols e deu 6 assistências em 38 jogos
disputados. Essas foram as informações do esporte. Caio Teles, meu amigo. Eu volto com vocês. Satisfação por a partir de agora fazer parte do Boa Tarde Mundo. É com você. Muito obrigado por suas informações, Eduardo. Lembrando que domingo tem Hora do Esporte com Eduardo Pires. Obrigado, Eduardo. Boa tarde. E o nosso Boa Tarde Mundo vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens e a edição de hoje, é só voltar o vídeo aqui no nosso canal do YouTube, TV Mundial Jornalismo. Não esqueça de seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Mundial OFC, e o portal de notícias 05 Notícias, o portal oficial da TV Mundial. Uma boa tarde para você, até semana que vem. Tchau! TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.